Amados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, esse é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional, eu quase teria dito na Europa. E, amados amigos, o mundo se tornou muito pequeno e esses sermões estão sendo transmitidos a muitos diferentes países. Assim, o melhor é dirigir-se a todos, independentemente de que parte do globo você venha. Nosso ministério, como você compreende, é apostólico, profético, um ministério bíblico, compartilhando a palavra original de Deus com o povo de Deus, com aqueles que têm um ouvido para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Nós compreendemos da Santa Escritura que Deus tem um plano de salvação. Também compreendemos, houve promessas para a primeira vinda de Cristo e há promessas para a segunda vinda e também predições do que aconteceria antes que o Senhor retorne. E especialmente sobre Israel, o povo natural de Deus, escolhido, com uma terra natural e também promessas muito naturais. E então, as promessas que o Senhor fez para a igreja e finalmente para a noiva de Cristo, que sai da igreja para estar na ceia das bodas do Cordeiro. Assim, amados, eu confio que vocês estejam familiarizados com a Santa Escritura. Isto é muito, muito importante. E igualmente importante é que nós não interpretemos uma única passagem da Palavra de Deus, mas simplesmente criamos cada versículo e cada capítulo na maneira como está escrito e coloquemos isso de acordo com o plano de salvação. Com referência a Israel, nós temos que dizer, Deus fez promessas para trazê-los de volta à sua própria terra no fim dos dias. E amigos, eu simplesmente amo ler algumas escrituras. Somente um versículo de Isaías, capítulo 11, e também é o versículo 11. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Então, de Jeremias, capítulo 31, versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. E então, em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Estas são promessas feitas não por homem, mas por Deus, Ele mesmo, ao seu povo escolhido de Israel. E então, se você caminhar adiante aos profetas no Antigo Testamento, há de novo coisas às quais nós temos que prestar atenção. Oséia,
capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e Ele nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Se formos ao Novo Testamento, Mateus 24 e outros evangelhos paralelos, Nosso Senhor fala sobre vitória. Para brevemente fazer algumas declarações, os judeus foram espalhados, eles foram perseguidos, eles foram assassinados através do período de 1.600 anos. E agora, desde 1948, nós temos um Estado, um país chamado Israel. E Nosso Senhor disse repetidamente, quando verem essas coisas que eu prometi se cumprirem, então sabereis que o tempo está próximo. Assim, como está dito aqui em Oséia, capítulo 6, após 2 dias, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Assim eles foram espalhados por 2000 anos, perseguidos por cerca de 1.600 anos. E agora, eles estão de volta à sua terra natal. E amigos, nós cremos que este é o tempo de Deus para o povo de Deus. E também, como nós vemos o cumprimento com o povo de Israel, nós compreendemos que a igreja corre paralelamente a Israel. Assim como os judeus foram tomados de todos os países e trazidos de volta à terra prometida, todos os verdadeiros crentes são tirados de todos os países, de todas as denominações, de volta à palavra prometida para este dia. E amigos, eu quero ler a vocês de Marcos, capítulo 1, para deixar-vos saber como os nossos irmãos, no princípio do Novo Testamento, mostraram que tudo o que havia acontecido no reino de Deus foi feito de acordo com o que Deus havia predito através dos seus profetas. Deixe-me ler de Marcos, capítulo 1, começando com o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A segunda parte está no versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isto é tão importante para que se saiba e para que se observe que Deus tem um plano. E esse plano foi predito na sua palavra, Antigo e Novo Testamento. Nós temos que estar certos que nós agora vemos o que Deus está fazendo de acordo com a sua santa palavra. Eu amo como está escrito aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas. O Novo Testamento começou com cumprimento de promessas e profecias
do Antigo Testamento. O Novo Testamento termina com o cumprimento de promessas e tudo o que Deus havia pré-ordenado que acontecesse antes do retorno de Cristo. Agora, amados amigos, ainda uma escritura mais nesse sentido de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 está escrito aqui no versículo 2: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aqueles que foram testemunhas oculares das coisas que aconteceram, como os profetas haviam predito na Santa Escritura, eles deram um relato, e nesse relato é encontrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Lendo no versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. A certeza. A palavra de Deus é certa. E as coisas que Ele faz são certas. Assim, nós temos que conhecer o plano de Deus por revelação divina. E, para ser honesto com você, amados irmãos e irmãs, nós todos estamos em uma crise. O mundo inteiro está em uma crise. Economicamente, religiosamente, cada nação na Terra tem uma batalha, nisto ou numa outra forma, em todos os lugares crise. E parece até denominações estão numa crise. Eu não quero ser pessoal, mas mesmo as grandes igrejas sabem, todos sobre a terra, que estão numa crise. Todo mundo está numa crise. A igreja está numa crise. Amigos, eu sou um protestante do topo até abaixo. Eu sou um crente da Santa Escritura e eu posso dizer, pela graça de Deus, eu conheço o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Eu dediquei minha vida a Ele em 1949 e, amigos, eu olho para trás, para cima 50 anos no ministério, compartilhando a preciosa e santa palavra de Deus com milhões em 150 países. Amigos, deixe-me-vos dizer a verdade. Deus tem um caminho com o seu povo. Deus tem um plano, um programa, até agora, para o tempo do fim, para restaurar, para trazer de volta aonde a igreja do Novo Testamento estava no começo. Então, somente alguns meses atrás, a ênfase do Vaticano foi que todas as outras igrejas cristãs não são de fato igrejas. São somente associações cristãs ou denominações. Mas existe somente uma. Como veio o anúncio, uma igreja, e esta é a Igreja Romana, ou a Igreja de Roma, com o papado no topo dela. E, amigos, nesse reporte,
Vocês podem lê-lo no seu e-mail, que todas as outras igrejas terão que retornar à igreja mãe para experimentar plena salvação. As notícias que eu tenho da Bíblia são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Plena salvação não está na igreja, não numa denominação, somente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você não pode separar salvação do Salvador. Você não pode separar cura do curador. Você não pode separar uma simples experiência que você necessita com Jesus de Jesus. Tudo que Deus compartilhou conosco está em Cristo. Em Cristo esteve a plenitude da divindade corporalmente, e somente em Cristo nós temos salvação, perdão, reconciliação. Somente em Cristo e através de Cristo nós temos vida eterna. Eu não necessito de ir a Roma, eu somente tenho que vir ao meu Senhor e Salvador e experienciar plena salvação, a renovação e também o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. E amigos, como tentei dizer, tudo está se movendo em uma certa direção. E amigos, eu espero que Deus esteja movendo você para a direção certa. Não sendo encontrado seguindo um homem ou um sistema. E a outra coisa é esta. Em todas as 350 denominações protestantes, todos os sacerdotes, cada um que vai ao púlpito num domingo, tem a Bíblia. E cada um dá o seu próprio pensamento, suas próprias interpretações a partir da Santa Escritura. E isto não é permitido totalmente. A Santa Escritura não é para interpretação particular. E por isto, eu tenho que enfatizar, em amor, que o primeiro sermão e o último sermão têm que ser iguais. O último batismo e o primeiro batismo têm que ser iguais. Tudo na Igreja de Jesus Cristo permanece igual. Então, nós temos que retornar ao livro dos Atos para saber como a Igreja do Novo Testamento começou. Começou pelo derramamento do Espírito Santo. Foi um ato de Deus. Aqueles que estavam redimidos pelo sangue do Cordeiro, ajuntados em Jerusalém, para receber o poder das alturas, para serem os primeiros, no dia de Pentecoste, a serem batizados pelo Espírito Santo em um corpo, e Cristo sendo a cabeça deste corpo sobrenatural, chamado a Igreja de Jesus Cristo. Você necessita ler 1 Coríntios 12 e outros capítulos. Assim, fazendo isso muito simples, a Igreja de Jesus Cristo não é encontrada em nenhuma denominação, não é encontrada em Roma, não é na Igreja Ortodoxa Grega ou Católica Romana ou Anglicana ou Luterana. Não. A Igreja de Jesus Cristo consiste dos nascidos de novo, crentes
que tiveram sua experiência pessoal de salvação, reconhecendo a palavra de Deus sendo a verdade e então chegando também à obediência. Se você ler a Santa Escritura, isto é absolutamente necessário. Por favor, lembre-se disso. Nós não podemos ir ao céu pelos nossos próprios caminhos. Isto é impossível. Nós temos que estar no caminho de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus. O problema começou em Gênesis, diretamente no jardim do Éden, quando a serpente seduziu Eva e a tirou para longe da palavra sob a sua influência. E então veio desobediência e a queda. Mas em Cristo, nós somos colocados de volta à obediência, em comunhão com Deus. E então nós compreendemos que nenhuma mentira é originada da verdade. Mas a Santa Escritura, que é o Espírito da verdade, nos guia em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Resumindo, o que tentamos dizer hoje, amados, o retorno de Cristo é iminente. Não somente estamos dizendo isto, isso é assim. E nós podemos esperar o seu retorno a todo tempo. Os sinais do tempo declaram isto muito abertamente. E cada um que tem um ouvido para ouvir, pode ouvir, e um olho para ver, pode vê-lo. A vinda do Senhor está muito próxima. E por isto, a última mensagem, a mensagem da hora, isso é o que eu gosto, o termo, a mensagem da hora, a palavra prometida de Deus para este dia. E eu amo de levá-lo de volta ao começo desse sermão. Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 1, como foi prometido por Deus através dos profetas. Assim foi como Deus começou. E isto é precisamente como Deus também terminará. E Ele fez uma promessa especial de enviar um profeta como Elias antes do grande e terrível dia que o Senhor venha. E amigos, eu tenho que compartilhar isto, se possível, em cada sermão. Eu tenho que informar o povo de Deus da promessa principal antes do retorno de Cristo. E essa promessa encontra o seu cumprimento no nosso tempo. A verdade, a verdadeira palavra de Deus, incluindo todas as promessas das Santas Escrituras, são compartilhadas com todos do povo de Deus ao redor da terra. E por isto, como eu disse, nós temos que checar com a palavra de Deus e encontrar se estamos caminhando em obediência nos caminhos de Deus e se nós estamos nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, tome o seu caminho de volta a Deus, a sua palavra. Siga o Senhor Jesus Cristo e você será feliz naquela manhã, quando a trombeta ecoar e o Senhor descerá e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. E então, juntos, nós seremos tomados para cima. Eu quero que você esteja lá. Eu disse ao Senhor, eu desejo compartilhar a sua palavra de tal forma para que todos que ouçam essa mensagem dos meus lábios, que eu os veja de novo
na glória. Que a graça de Deus possa estar com você e as bênçãos do Todo-Poderoso também. No santo nome de Jesus. Amém.